Olá, galera, tudo bem? Marcela, aqui do Curso Explica, para mais uma aula de língua portuguesa. E a gente vai ver crase, a parte 2, tá? Para acabar com todas as dúvidas em relação ao uso da crase, tá? Vamos voltar aqui a um trechinho que foi da aula passada. O que seria a crase, tá? A crase, aquele azinho com acento ao contrário, que muita gente diz, ela é a união, a junção da preposição a, que às vezes o verbo ou o nome vai exigir, tá? Obedecer a, obediência a, bom, pode ser um nome, pode ser um verbo, mas, né, vai somar o a, que o verbo vai exigir, mais o a da preposição. Essa crase também pode aparecer em pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, tá bom? Ou ainda os pronomes relativos a qual ou às quais. Esse acento que a gente fala, o acento da crase, acento de crase, não é acento de crase, tá bom? O acento indicador da crase é o acento grave, que a gente fala, o acento grave, tá? Não é acento de crase, tá bom? Hoje a gente vai focar em quando, né, quando a gente não pode usar a crase em casos facultativos, que seja quando você pode usar ou não pode usar, e os dois vão estar corretos, tudo bem? Quando não usar a crase? Vamos começar, que é bem extenso. Antes de palavras femininas. Vamos pensar rapidinho? Se a crase é a junção de uma preposição a mais um a de artigo, não tem como ter antes, né? Não tem como ela existir antes de palavras masculinas, tá? Porque a palavra masculina ela não pode ter um artigo feminino definido, né? A gasolina, por exemplo, sim. Agora, a álcool, não, tá? Porque álcool é a palavra masculina. Então, não usamos crase antes de palavras masculinas. Jorge tem um carro a álcool, compramos um Jeep a diesel, tá? Duas palavras masculinas, né? Fui para a escola a pé. Ah, tem crase? Não, pé é masculino, tá bom? Guarda isso, crase não pode ser usado antes de palavras masculinas, é o básico do básico, tá bom? Antes de verbos no infinitivo. Então, antes de verbo, a gente não vai usar a crase. Estava disposto a salvar a menina. Passava o dia a cantar. Observa o verbo salvar e o verbo cantar. Eles estão no infinitivo. Tá? Lembra que os verbos eles terminam com AR, ER ou IR? Cantar, dormir, sorrir, pular. Então, comer, né? Estava disposto a comer tudo. Então, verbos no infinitivo. Aqui coloquei dois exemplos com AR, mas os verbos podem terminar com IR também e com ER também. Tudo bem? Então, ó, duas coisas para gravar. Antes de palavras masculinas e antes de verbos no infinitivo. Comer, brincar, dançar, cantar. Tudo bem? Mais dois casos, na verdade. Antes de pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo. Para quem não lembra esses nomes, a gente coloquei uma caixinha lá embaixo. Os pronomes do caso reto, eu, tu, eles, nós, vós, eles, ok? E os pronomes do caso oblíquo, Marcela? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, o e lhe. São os casos, né, os pronomes do caso oblíquo. Então, não vai ter crase antes dos pronomes. Então, falamos a ela sobre o acidente. Ela, pronome pessoal do caso reto. Ofereceram a mim as entradas para a formatura. Mim, pronome do caso oblíquo. Tá? Guarda isso. Antes de pronome reto e oblíquo, a gente não pode usar a crase. Antes dos pronomes demonstrativos, isso, esse, este, esta, essa, também não usamos crase. Era a isso que nos referimos. Ai, Marcela, mas quando você não se refere a alguém, a algo? Sim, mas isso é pronome demonstrativo, então a gente não pode usar a crase, tá bom? Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Então, ó, esse, outro pronome demonstrativo, tá? Então, antes de pronomes pessoais, caso reto e oblíquo, e antes de pronomes demonstrativos. Não, olha só, antes de demonstrativo, isso, esse, esta, essa e esta, porque aquele, aquilo e aqueles podem ter crase, tá? Então, guarda que são só esses pronomes demonstrativos, beleza? Vamos lá. Diante de pronomes de tratamento, pronomes indefinidos e pronomes relativos. O que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que voltar lá em morfologia, tá? A gente, português, a gente não estuda, esquece. Estuda, esquece. A gente estuda, abre uma gavetinha, guarda tudo para depois usar. Então, quais são os pronomes de tratamento?
Vossa Alteza, Vossa Santidade, Vossa Excelência. Pronomes indefinidos, qualquer, todo, tudo, tá? E pronomes relativos, qual, quem, que. Então vamos lá, nas frases que eu coloquei de exemplo. Comunicarei a Vossa Alteza a sua decisão. Dê comida a qualquer um que tenha fome. Agradeço a Deus, a quem pertence tudo que sou e tenho. Então a gente vê Vossa Alteza, pronome de tratamento. Qualquer, pronome indefinido. Quem, pronome relativo. A gente não vai usar crase quando tiver esses tipos de pronome. Agora, olha a caixinha de atenção ali que eu coloquei. Há 3 pronomes de tratamento que admite o artigo. E, por consequência, crase. Então, vamos lá. Eu não posso usar pronome, né, com pronome de tratamento crase, exceção de senhora, senhorita e dona. Dirigiu-se à senhora Prestes com todo respeito. Meus respeitos à senhorita Prates. Né? Meus respeitos à dona Valquíria Paz. Então, esses 3 pronomes de tratamento, senhora, senhorita e dona, eu uso a crase, tá bom? Lembrando que você também é pronome de tratamento, tá? Então, não usamos crase. Tá? Você vem do voz-me ser, né? Lá de trás. Então, é um pronome de tratamento, sim. Vamos lá. Outra possibilidade, né, que a gente não usa crase em substantivos que se repetem. Então, frente a frente, gota a gota, cara a cara. Eu coloquei alguns exemplos, ó. Gota a gota, cara a cara, dia a dia, frente a frente, ponta a ponta, ombro a ombro. Então, o balde encheu, gota a gota. Não posso ter crase nesse A. Palavras repetidas. Tudo bem? Vamos lá. Esse assunto aqui a gente tem que pensar, né? Vou explicar para vocês, porque quase sempre, quando cai alguma coisa do não uso da crase, cai com as palavras casa e terra, tá? Vamos ver. Diante da palavra casa, quando ela não estiver especificada, eu não sei de quem é essa casa. Então, eu não vou usar crase. Foi a casa, voltou a casa, viajou a casa. Eu não sei de quem é a casa, não posso usar a crase. Detalhe importante: se a palavra casa vier determinada por uma adjunta de nominal, que seria uma informação extra dessa casa, ou seja, ela vai ser, né, a gente vai saber de quem é essa casa, aceita-se a crase. Vamos ver aqui, ó. Fui à casa de meus avós ou voltei à casa de meus avós. Então, o verbo, tá vendo lá em cima? Foi à casa e fui à casa de meus avós. Ali embaixo está especificada de quem é a casa. Então, eu vou usar a crase. Fui à casa de Marcela. Vai usar a crase, porque você sabe de quem é a casa. Tá bom? Então, toda vez que a casa estiver especificada de quem é, nós vamos ter que usar a crase. Se não tiver menção, não se usa a crase. Agora vamos ver a palavra terra, que é diferente. Com a palavra terra, quando ela significar terra firme, né? Eu estou no alto mar, cheguei na terra firme. Eu não vou usar a crase. Após viajarmos muito pelos mares, voltamos à terra. Os portugueses, após viajar por tantos meses, chegou à terra. Então, não pode ter crase, porque significa terra firme, né? A pessoa chegou, né, do mar, está em terra firme. Agora, quando a palavra terra significar, tiver sentido de planeta, aí sim tem a crase. Os astronautas voltaram à Terra. Geralmente, alguns alunos eu falo, gente, preste atenção no T maiúsculo. Porque se a gente falar Marte, Mercúrio, Saturno, vai estar com letra maiúscula. Terra possivelmente esteja com letra maiúscula, mas pode não estar com a letra maiúscula. Então a gente tem que pensar. Se estiver com sentido de terra firme, eu não vou usar crase. Se estiver sentido de planeta, aí eu vou usar crase, tá bom? Só para a gente ter ideia. Mas eu falo da letra maiúscula para indicar o pronome próprio, mas pode ser que, sei lá, não tenha letra maiúscula na Terra, né? Na palavra Terra indicando o planeta. No caso de a palavra terra estiver especificada, vamos lá. Eu voltei à terra de meus pais, à terra de meus avós, então vai precisar de crase. Aí entra no caso da casa. Lembra, casa, quando especifica, eu uso a crase, né? A casa dos meus pais, a casa de Marcela, a casa de Breno, tá? Agora, terra é a mesma coisa.
Eu posso usar a crase em duas possibilidades, ou indicando o planeta, né, se está se referindo à Terra como um planeta, ou se tiver especificado a terra dos meus bisavós, a terra dos meus pais, a terra dos meus primos, tá bom? Entenderam? É muito importante a gente guardar as informações do uso ou não da crase com essas duas palavras, casa e terra. Se ficou difícil, dá uma pausa, lê novamente, volta o vídeo e ouve eu falando, tá bom? Porque isso aqui é muito importante. Você vai ver na lista de exercícios muitos concursos, muitas provas que abordam a palavra casa e a palavra terra. Tudo bem? Vamos mais um grupinho de quando a gente não vai usar crase. Antes do artigo indefinido uma, não posso usar nunca. Ele foi a uma comunhão, mas o verbo ir não admite? Admite, mas nesse caso não, porque a gente tem o artigo indefinido um. Diante de substantivo no plural, também não posso usar. O prêmio foi concedido a alunos vencedores. Antes de números cardinais, 15, 10, 12, 14, também não posso usar. Aí é um detalhezinho aqui no último, antes de nomes de mulheres consideradas célebres. Aí, célebre, gente, é pessoas conhecidas, importantes, famosas. Aí aqui tem Brigitte Bardot e Joana d'Arc. Vocês podem não conhecer, mas elas são pessoas, né? Joana d'Arc é um nome importante na história e Brigitte Bardot é uma artista, né? Uma atriz de grande renome no cinema mundial. Então, quando a gente se referir a pessoas, né? É mulher, tá? Porque o nome tem que ser feminino, tá? A mulheres, e elas são famosas, conhecidas, célebres, a gente não pode colocar a crase. Se eu falo assim, referi-me a Marcela sobre a prova, eu não sou célebre, não sou famosa, então você vai colocar a crase, tá bom? Se a gente falar Joana d'Arc, Brigitte Bardot, sei lá, vamos pensar uma pessoa assim famosa, Madonna, sei lá se vocês consideram ela famosa, não se usa crase, tá bom? Aí agora a gente vai entrar quando usar a crase é facultativo. O que é facultativo? É opcional. Eu posso usar ou não posso usar e não vai ter nenhum problema, vai estar, os dois vão estar certos, tá? Antes de possessivo feminino. Lembra do possessivo? Seu, meu, nosso, mas só nos casos femininos, tá? Leve o presente à sua amiga. Desejei boa viagem à minha prima. Então, eu posso crasear, eu posso colocar crase no A ou eu posso tirar e vai estar certo. Antes de nomes próprios femininos que não sejam célebres, que não sejam famosos. Então, eu poderia usar foi a Marcela falar de seu amor, né? Foi a Ana falar de seu amor. E pode ter crase ou não, não vai ter nenhum problema. Dirigi-me a Paula no sentido de lhe dar a boa notícia. Então, você pode usar a crase com Paula, porque Paula aqui não é uma pessoa célebre, não é uma pessoa conhecida. Vai o dirigir, você dirige-se a alguém, tá? Por que que a gente pode usar a crase? Porque em muitos lugares você fala assim, falei com a Marcela, ou alguns lugares fala, falei com a Marcela. Então, às vezes, né, o nome, a gente falando, a gente usa o artigo para se dirigir a alguma pessoa. No caso, nome feminino, gente, esquece, não esquece, tá? Nome masculino eu nunca posso usar a crase. Observação. Nos casos em que o nome próprio, Marcela, Paula, Regina, Luísa, estiver especificado, né, determinado, você vai dar alguma informação sobre essa pessoa, sobre esse nome, você tem que usar a crase. Dirigi-me a bela Paula no sentido de lhe dar a boa notícia. Né? Foi a ansiosa Marcela falar sobre a prova. Então, você vai ter que usar a crase quando você colocar o nome próprio com alguma informação dessa pessoa, tá bom? Agora, um outro caso. Após a preposição até, tendo em vista que o termo exige a preposição a. Olha a frase, caminharemos até a quadra de esporte. Então, a gente vai ter a preposição até, que eu posso usar ou não a crase, mas o termo, né, vai exigir a preposição. Você caminha até a algum lugar. Aqui, no caso, até a quadra de esporte. Então, quando a gente tiver a preposição até, eu posso ou não usar a crase, ok? Vamos, aqui
painel, uma imagem, para vocês verem os 6 casos proibidos de crase, né? Os mais importantes para poder a gente gravar. Antes de verbo no infinitivo, antes de pronomes, lembra dos casos dos pronomes? Tem que voltar lá, se alguém esqueceu, isso aqui é só os tópicos, tá? Antes de a mais plural, também não pode. Antes de artigo por ser masculino, e uma, também não pode. Antes de palavras no masculino e antes de palavras repetidas. Então, você olha isso aqui e tenta lembrar do que a gente esmiuçou lá atrás nos slides. Aqui é juntando, deixa eu dar uma diminuída aqui na minha imagem. Isso. Aqui é juntando as duas aulas, a parte 1 e a parte 2. Quando ocorre a crase, aí tem umas dicas aqui para você substituir a palavra para uma masculina familiar, né, correspondente. Então, assim, vou à feira. Aí fala assim, tem crase ou não tem crase? Aí eu troco feira por uma palavra masculina. Vou ao teatro. Se aparecer ao, é porque vai ter que ter crase. Então, vou à feira, tem crase. Troca por masculino. Vou ao estádio. Então, você trocou por ao. Então, você vai colocar a crase, vai colocar o acento grave no A. Substitua o A por para ou para a. Então, se aparecer para a, ocorre a crase. Se substitua o verbo ir pelo verbo voltar. Se aparecer a expressão voltar da, é porque ocorre a crase. Vamos lá, lembrando que da aula passada. Eu vou à Bahia. Tem crase ou não tem crase? A gente trocar, vamos trocar por voltar. Eu volto da Bahia ou eu volto de Bahia? Eu volto da Bahia. Então, vai ter crase. Quando a gente troca o verbo ir pelo verbo voltar da, tem crase. Tem até uma frasezinha que eles falam, né? Voltar da, crasear. Voltar de, crase para quê? Então, voltar da, quando a gente troca o verbo ir por verbo voltar da, se você puder usar voltar da, você vai usar a crase. Então, e lembre-se que são palavras no feminino. Por exemplo, vou ao Rio de Janeiro. Não é vou a Rio de Janeiro, vou a Niterói. Vamos lá, vamos pensar em Niterói. Eu vou a Niterói, ok? Tem crase ou não tem crase? Vamos fazer a troca? Voltar de Niterói ou voltar da Niterói? Eu vou voltar de Niterói. Então, não tem crase. Voltar de, crase para quê? Crase para quê? Voltar da, crasear. Tá? Sempre faça a troca, mas lembrando que são sempre usadas somente palavras femininas, tá? E aqui para resumir a aula, quando não ocorre, que foi a aula de hoje, antes de verbo, antes de palavras masculinas, antes de pronomes de tratamento, a gente tem as exceções, senhora, senhorita e dona, antes de pronomes em geral, tá? Em expressões formadas por palavras repetidas, tá bom? Não deixem de fazer a lista de exercícios que eu coloquei com mais esse grupo, né, de regras e exceções para o uso da crase. Vai dar tudo certo, você vai conseguir a sua vaga. Vejo vocês na próxima aula. Beijinho, tchau, tchau.